Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, nosso primeiro encontro acerca do tema que nós já combinamos previamente. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui hoje com vocês. Gostaria muito de agradecer cada um de vocês que estão aqui agora ou aqueles também que virão posteriormente assistir o vídeo, mas que perderam um tempinho, fizeram a inscrição, acreditaram no nosso trabalho. Tá? E eu gostaria ainda de compartilhar uma informação extremamente interessante e que eu fiquei muito feliz. 90% dos inscritos nessas aulas eu não conheço, né? Então sejam muito bem-vindos. Eu não conheço alguns, vamos dizer 10% então, né? Eu conheço, a gente interage bastante pelo Instagram, né? Ou são próximos até. Mas 90% eu não conheço. Isso significa que meu trabalho está sendo expandido com a ajuda de todos vocês, né? Que indicam para os amigos, que falam de mim, né? Então vocês que estão aqui pela primeira vez participando dessa mini aula, né, comigo, vou me apresentar mais uma vez, embora vocês talvez já me conheçam pelas redes, tá? Me chamo Alex Alves, eu sou advogado. Eu sou especialista, né, pós-graduado em gestão de trânsito e também em direito de trânsito, tá? Sou professor de legislação de trânsito em uma escola de formação, né, de instrutores e examinadores, diretores de CFC, e também sou empresário na área de CFCs, né? Tenho aí mais de um, né, CFC que está sob a minha gerência direta ou indireta. Mas aí a gente acaba tendo uma vivência, um conhecimento muito amplo dessa área, tá? Atuo em CFC desde 2003, tá bom? Então já vai fazer aí seus 20 anos que eu atuo nessa área de CFC, desde instrutor teórico, instrutor prático, diretor, enfim. Depois eu fiz uma breve pausa ali nesse trabalho no ano de 2006, onde eu prestei um concurso para agente de trânsito municipal, né? Fui aprovado, tomei posse, comecei a trabalhar com fiscalização, vi que não era a minha área, efetivamente, pedi exoneração daquele cargo e voltei para onde? Para a área de trânsito, da área de educação, para a área da educação para o trânsito. Voltei para o curso teórico, posteriormente montamos aí o nosso primeiro CFC e de lá para cá continuamos nessa jornada. Então, por que eu venho falar sobre CFC com vocês? Primeiro, porque eu trabalho diretamente com CFCs, né, sendo proprietário de CFC, e também por ser advogado especializado nessa área, atuo em diversas, dezenas, talvez até centenas de demandas relacionadas a CFC. Desde demandas trabalhistas, como demandas cíveis, questões de acidente de trânsito, questões envolvendo reparação de danos e também, principalmente, o tema da nossa aula, questões contratuais, né? O CFC firma muitos contratos com fornecedores, contratos com consumidores, que no caso são seus alunos, né? Nossos alunos são nossos consumidores. Então, a relação contratual no CFC ela está muito presente. E com a vinda ali da pandemia, né? A vinda do Covid-19 para as nossas vidas gerou praticamente um caos em todo o país, em todo o mundo, né, vamos dizer assim, nível mundo. No entanto, para a nossa temática aqui, nós vamos abordar o caos que foi causado nos CFCs, né, por conta de paralisações, onde aulas tiveram que ser interrompidas, contratos venceram, e como fica essa relação, né? Então eu preparei para vocês 4 encontros. Nesse primeiro encontro, que é introdutório, eu vou apresentar alguns temas dessa aula e posteriormente a gente vai avançando nos estudos até a última aula ali, onde a gente vai efetivamente falar sobre contratos, tá? Inclusive, quem ficar comigo até o final da jornada aí, eu vou disponibilizar um modelo exclusivo de contrato de prestação de serviços testado e comprovado, né? Aprovado, né? É um contrato que tem a segurança jurídica que seu CFC precisa. Ah, mas como você sabe que esse contrato é seguro, Alex? Bom, eu sei, porque como eu disse, eu já atuei em várias demandas
relacionadas a CFC e candidato, né? Quem aí nunca teve um candidato que foi até o PROCON ou foi até a Justiça Comum, né, o Juizado Especial ou a própria Justiça Comum ali de primeiro grau, fora do Juizado Especial, pedir uma indenização, pedir devolução de dinheiro, pedir uma reparação? Quem aí nunca sofreu com isso, né? Eu creio que muitos já passaram por isso. E eu já atuei em inúmeras causas nesse sentido e sempre me deparo com um contrato de prestação de serviço daquele CFC que eu estou defendendo. E ali eu analiso, e quando a gente vai para o caso concreto, né? Então vamos falar um pouco de caso concreto. Quando a gente vai para o caso concreto, a gente descobre os pontos falhos desse contrato. Por quê? Porque são pontos que a outra parte alega, são pontos que o próprio magistrado, né, o próprio juiz de direito ali aponta de falha nesse contrato, e a cada falha de contrato que nós identificávamos, muitas vezes que eu até não tinha identificado na primeira análise do contrato, mas durante o trâmite processual ali, realmente eu às vezes ficava convencido de que havia realmente uma falha ali. E aí sim está o aprendizado da gente. A gente erra, né? Mas a gente tem a percepção de nunca mais errar. Anota aquele erro, corrige e não erra mais. Então, a cada falhinha de cliente que eu percebia, eu ia fazendo uma anotação. E claro, com essas anotações de falhas, eu fui fazendo o contrato, vamos dizer entre aspas, não é perfeito, porque nada é perfeito, mas um contrato menos falho. Então é um contrato que realmente tem todas as amarras que eu percebi durante todo esse tempo, que são pontos onde há uma grande discussão. Então aqueles que ficarem comigo até o final terão acesso a esse contrato, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar então aí a nossa explanação da primeira aula. Mais uma vez, muito obrigado àqueles que estão por aqui. Peço que vocês continuem divulgando, me sigam lá no Instagram, Alex Alves, né, .adv, tá? alexalves.adv de advogado. Me sigam lá no Instagram. Quem está aqui muito provavelmente já me segue, né, nas redes. Também tem o canal no YouTube, né, Alex Alves, tudo para autoescolas. Ali eu também coloco vários vídeos, esse canal que está aqui atrás, coloco vários vídeos interessantes para a nossa categoria. Então, meus vídeos não são voltados exclusivamente aos proprietários, mas sim, faz muita relação com eles. Não é exclusivo, não. Eu falo também de questões para instrutores, eu falo de questões para examinadores, para diretores. Então, é bem ali um mix do que acontece no nosso CFC, tá bom? Então, todos aqueles que tiverem amigos aí na área, se puderem me indicar, vai me ajudar muito, tá bom? Bom, essa parte de internet, como vocês estão percebendo, eu estou começando agora, né? Eu não fazia isso, eu faço muito presencial lá na sala de aula, então a minha desenvoltura lá é uma, aqui muito provavelmente será outra, tendo em vista que eu não tenho tanto hábito de ficar falando com uma tela, né? Mas eu estou imaginando que tem várias pessoas do outro lado na expectativa, esperando as minhas informações. E todos vocês serão muito bem-vindos no meu Instagram. Eu mesmo respondo as mensagens, então vamos manter contatos. Essa aula especificamente é gravada, mas a última aula eu pretendo fazer ao vivo, tá? Eu estou ainda vendo meios técnicos para isso, mas eu vou tentar fazer ao vivo. Eu sei que, Alex, é simples fazer ao vivo. Uma live é simples, mas se eu quiser apresentar alguma coisa, tem ali alguns detalhezinhos, mas eu vou resolver isso, tá? Mesmo que eu não consiga, eu farei uma live com todos os inscritos, né? Pra gente bater um papo real, ao vivo, sobre o tema contratos ainda, relacionado à questão das prorrogações que vieram ao longo desse período por conta do Covid-19, por conta dessa pandemia e das paralisações que o nosso CFC sofreu, tá bom? Então fiquem até o final, vem comigo, que vocês vão gostar muito. Mais uma vez, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Eu montei para vocês um mapa mental para que vocês acompanhem a aula e fique mais fácil o entendimento. Esse mapa mental também eu vou disponibilizar lá no final
dos módulos, tá? Então, vou colocar ele aqui do lado, acompanha aí, vamos lá. Primeira coisa, então, vamos falar sobre esses reflexos dessa deliberação, ou na verdade de todas as resoluções do CONTRAN e todas as deliberações nesse tempo que nós tivemos essas paralisações em função da Covid, tá? Então, todas essas paralisações, elas foram originadas por conta da questão sanitária e sempre por intermédio de uma norma nacional, né? Ou uma deliberação do CONTRAN ou uma resolução do CONTRAN. O que significa que não importa se você é do Rio de Janeiro, se você é do Rio Grande do Sul, se você é de Minas Gerais, se você é de São Paulo. Todos nós, né, empresários de CFC, instrutores, candidatos, examinadores, ou seja, todos nós sofremos com essas paralisações. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, tivemos o problema sanitário e especificamente aqui no Brasil, essas paralisações pontuais tiveram reflexo no nosso segmento. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Com relação à evolução das normas, tá? Então, um breve histórico para que vocês entendam toda a sistemática, tá? Então, vamos lá. Dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada de vários casos que estavam ocorrendo na China, né? Tratava-se ali de um novo tipo de coronavírus que não havia se identificado em seres humanos. Isso foi em dezembro de 2019. Veja bem, tá? Dezembro de 2019, identificaram esses focos ali na China. Uma semana depois, em janeiro, dia 7 de janeiro, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado um novo tipo de coronavírus. Tá? Então veja que foi em janeiro, tá bom? Legal. Bom, 30 de janeiro, a OMS decreta ali o surto de coronavírus. Olha como foi rápido, né? De dezembro até o final de janeiro já se transformou em pandemia, né? Na verdade, ela foi caracterizada como pandemia em março, né? Mas em janeiro já havia ali o surto desse coronavírus. Pois bem, dia 11 de março, a OMS, então, caracteriza como pandemia esse surto de Covid. Então, veja, foi dia 11 de março de 2019. Então, nós tivemos aí os alunos, vamos falar dos nossos alunos que fizeram matrícula, né? Matrícula. Dia 11 de março de 2019, tiveram até dia 11 de março de 2020 para tirar a habilitação, certo? Já tiveram 12 meses, porque não estava fechado ainda. Então veja que esse período, esse primeiro período, o CFC estava em pleno funcionamento. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos começar. Após a gente verificar então esse breve histórico, né, do porquê essas prorrogações elas vieram acontecendo repetidamente, nós já entendemos então que o cenário histórico exatamente por conta da questão sanitária do Covid, né? Por conta da pandemia do Covid-19, tá bom? Então, decretada ali em 11 de março de 2019 a pandemia, ali os reflexos dessa terrível, né, doença começaram a acontecer, mortes, número de mortes aumentando, contaminações, então os fechamentos começaram a ocorrer. Portanto, vamos lá então. Acompanha aqui comigo, vamos aqui pro nosso quadrinho aqui do lado e acompanha comigo aqui. Tá lá. Então, no dia 19 de março de 2020, o CONTRAN, através da sua deliberação 185, por conta exatamente desse cenário que estava ocorrendo em março, prorrogou todos os processos por 18 meses, certo? 18 meses. Então, aqueles candidatos que o processo iria se encerrar dia 20 de março de 2020, tá? Ou seja, aqueles que começaram dia 20 de março de 2019. Eles não têm uns 12 meses ali, normalmente pela 789? Pois bem, resolução 789, 12 meses.
iria encerrar dia 20 de março de 2020. Aí, por conta da pandemia, prorrogou por 18 meses. Então, esse de 2019 aí conseguiria terminar o seu processo até setembro, até dia 20 de setembro, porque ele ganhou mais 6 meses, né? Terminava em março, ele ganhou mais 6, né? 12 mais 6, 18, terminaria em setembro, tá certo? Então, perfeito, todos esses processos prorrogados para setembro de 2020, tá bom? Acompanha aqui comigo. Então, ó, com a publicação da deliberação, os processos que venceriam depois de 20 de março foram prorrogados por 18 meses. Então, a vigência passou para 20 de setembro de 2020. Então, até setembro de 2020, os processos ativos, beleza, já foi a primeira renovação, entre aspas, de contrato que o CFC foi obrigado a fazer, né? Tacitamente, não era expresso, porque o contrato assinado com o candidato era de 12 meses, mas aí, por uma causa fortuita, por um motivo de uma força maior, esse contrato foi prorrogado e os CFCs mantiveram ali os contratos em andamento, como mantém até hoje, mas a gente vai ver depois, tá? Até setembro de 2020. Só que a situação foi se agravando e a pandemia foi ficando mais dura, o isolamento começou a aumentar, né? As medidas de distanciamento, as medidas de isolamento, portanto, os impactos iriam aumentar ainda mais. Chegou então em setembro, quase no ápice ali da nossa pandemia, através, vamos lá, vamos aqui para o meu slide, através da portaria 195, exatamente no dia 21 de setembro, essa portaria foi publicada no dia 22, tá, de setembro, ela pegou todos os processos que venceriam dia 20 de setembro, ela foi publicada dia 22, mas ela retroagiu para o dia 20, pegou todos os processos que venceriam dia 20 e prorrogaram, na verdade, desculpa, não prorrogaram, ela tornou, melhor dizendo, né, essa portaria tornou todos os processos por prazo indeterminado. Então, todos esses cadastros ficaram com prazo indeterminado para a sua conclusão, tá? Então, a vigência desta portaria foi muito importante naquele momento de pandemia, porque não sabíamos ainda quanto tempo permaneceríamos fechados. Portanto, tornar os contratos por prazo indeterminado, os processos, né, os processos por prazo indeterminado, foi muito importante para preservar aí esses processos desses candidatos. Mas, por outro lado, mais uma vez, o CFC se viu obrigado a, de novo, por uma justa causa, uma justa razão, prorrogar os seus contratos de forma tácita também, porque ninguém foi lá expressamente, chamou o candidato e falou, vem cá, vamos assinar um contrato aqui por prazo indeterminado. Não, o contrato que está vigindo aí, muito provavelmente, às vezes até de 2019, daquele candidato de 20 de março de 2020, de março de 2019, né? É isso aí. Então a gente já teve uma nova prorrogação de prazo, automaticamente um contrato renovado, teoricamente, por prazo indeterminado. Tudo bem, pandemia seguiu, né? Infelizmente, acometeu várias pessoas. Bom, questão sanitária não vem muito ao nosso caso aqui, vamos ficar focado na questão dos prazos, porque isso vai ser muito importante quando a gente falar especificamente sobre os nossos contratos lá na frente. É importante entender essa evolução histórica, tá? Essa evolução histórica faz muita diferença na análise contratual, tá bom? Vamos lá para a terceira prorrogação. Tudo bem, de setembro, né? Então lá de setembro, setembro de 2020, quando se tornou indeterminado o contrato, até meados ali de março de 2022, nós tivemos paralisações esporádicas, né? Muito esporádicas. Então a situação melhorou e todos os prazos foram retomados com a resolução 898, tá? Bom, aí com a situação já mais estabilizada, o CONTRAN tinha que retomar esses prazos, né? Tinha que voltar esses prazos. Então vamos lá, em março de 2022,
o CONTRAN decidiu, então, aqui como vocês podem ver, restabelecer esses prazos, né? Então, esse prazo de 12 meses, ele foi restabelecido a contar de 1º de janeiro de 2022, tá? Então, a contar de 1º de janeiro de 2022, todos os contratos foram... não sei porque eu fico falando contrato, né? Tô bobo. Todos esses processos, né? Esses processos dos candidatos, eles tiveram o prazo restabelecido. Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, os prazos foram restabelecidos. Portanto, teriam até o final do ano, né? Até o dia 31 de dezembro para ser concluído, tá? Então, aqui, ó, devem ser concluídos até 31 de dezembro de 2022. Então, teoricamente, voltaríamos aí à normalidade. Até aí, tudo muito razoável, tudo muito tranquilo. Tivemos lá a primeira prorrogação de 18 meses, que acabou favorecendo os candidatos de 2019 por 6 meses a mais. Depois tivemos o prazo indeterminado, que ficou bem alongado, né? A pandemia não veio... os fechamentos, as medidas sanitárias não foram tão duras até março de 2022. Ela terminou bem antes lá. Mas até março de 2022, até janeiro de 2022, desculpa, se manteve ali o prazo indeterminado, né? Restabeleceu a contar de 1º de janeiro. Perfeito. Na verdade, você pode ver que essa danada dessa resolução, ela foi publicada em março, tá? O que acontece é que, como represou muito candidato, havia uma demanda reprimida, muitos CFCs, inclusive, queriam que fosse prorrogado, outros não, né? Eu fiz uma enquete no meu Instagram, inclusive vários acharam interessante, outros não, mas essa primeira prorrogação aí de 12 meses, até que foi legal, restabeleceu o prazo, deu mais 12, né, de janeiro de 22 até dezembro de 22, até o final de dezembro, mataria tudo, encerraria 2023, seria vida nova. Tudo bem. Mas aí, meus queridos, isso aqui não tem muita necessidade de falar, porque na própria resolução vem dizendo o seguinte: prorroga os processos os processos de habilitação ativos até 31 de dezembro de 2021, que deverão ser concluídos até 31 de dezembro de 2022. Na verdade, não precisava ter isso aqui, porque todos estavam ativos. Porque se o prazo estava indeterminado, não tinha nenhum processo vencido de 20 de março de 2019. Todos os processos de 20 de março de 2019, então veja só, lá de 20 de março de 2019 até hoje, nenhum processo venceu. Estava indeterminado até janeiro. Em janeiro ganhou 12 meses, que terminaria agora em dezembro. E aí a nossa quarta prorrogação, que é essa aqui, através da deliberação 265, essa quarta prorrogação deu mais 12 meses. Então esses processos que venceriam agora em dezembro de 22 ganharam mais um novo prazo de 12 meses até dezembro de 2023. Bom, como eu disse lá no início do vídeo, a minha função aqui é simplesmente fazer essa análise histórica, vocês entenderem essa ordem cronológica para depois a gente estudar os contratos, mas eu não vou emitir nesse primeiro momento nenhum tipo de opinião com relação a se eu acho que seria importante ou se não seria importante, né? É claro que o contratante vê de um jeito, o contratado vê de outro. A minha função, seja como educador, seja atuando como advogado ou até como empresário de CFC, é tentar buscar uma equalização nisso aí, tentar buscar um meio termo. E é assim que o judiciário normalmente funciona. Ele busca a melhor solução para as partes, né? Pelo menos em tese seria assim. Tem que buscar a melhor solução para as partes. Então eu não sei se era de fato tão necessário mais 12 meses, até pela questão de perda de didática mesmo, de perda de pedagógica, vamos dizer assim, o que o candidato perde com isso, porque muitos candidatos, eles acabam protelando isso indefinidamente. Se prorrogar mais 12, ele espera mais 12, se prorrogar mais 12, ele espera mais 12. Vocês que estão me assistindo possivelmente sabem disso, os candidatos, não só os candidatos, mas os brasileiros, as pessoas, elas tendem a deixar as coisas para fazer em cima da hora. E quando ela tende a deixar as coisas para cima da hora, às vezes não dá tempo.
Então, quando você ganha um tempo extra, ao invés de você aproveitar que você já estava no limite para fazer, você espera esse tempo extra estar vencendo para você ir lá e fazer de novo. Infelizmente, como essa deliberação veio em novembro, nós tivemos vários candidatos que pediram desmembramento de categoria exatamente por conta de que achava que não ia dar tempo. Você imagina como é que fica a situação desses candidatos voltando no seu CFC e falando assim, olha, eu vi lá no jornal que prorrogou por 12 meses, só que você me falou que terminaria agora em dezembro, então agora eu quero voltar. Eu não quero mais aquele desmembramento. Você já imaginou, né? Então veja que tacitamente nós já prorrogamos nosso contrato de prestação de serviço várias vezes com nossos candidatos, várias vezes, de forma obrigatória quase, né? Muito embora o CONTRAN não tenha poder de renovar nos nossos contratos, né? Ele renova o prazo de processo de habilitação, mas o contrato firmado entre o CFC e o candidato, ele está dentro do rol do direito privado, então é uma relação contratado e contratante, então está dentro do rol do direito privado e o Estado não pode se intrometer nessa relação, a não ser que essa relação seja submetida ao crivo do Estado. Então, se o candidato, ou o contratado ou o contratante leva essa relação para o Poder Judiciário, aí sim cabe ao Estado interpretar esse contrato, analisar essa relação e verificar quem tem razão ali nesse caso concreto. Por isso que nós vamos analisar todo esse contexto histórico que vai dar subsídios para que nós possamos ter a certeza quando você tomar alguma decisão relacionada ao seu caso concreto aí, que você não vai ter dor de cabeça, independentemente do candidato te acionar de repente na justiça, tá? Lógico, a dor de cabeça vai existir porque um processo é um processo, né? Você vai ter sim um desgaste, né? Mas exatamente por esse motivo também que no último dia eu vou passar para vocês um contrato muito bem amarradinho que praticamente fecha, não anula, né? Porque nada é tão perfeito assim, mas ele dá uma segurança jurídica muito boa para sua relação, tá? Isso baseado em vários pontos observados em demandas judiciais, onde algum item foi apontado pelo magistrado e eu fui catalogando para tentar incluir isso nos nossos contratos e deixá-los mais seguros. E isso a gente aprende com a prática, com os erros, principalmente com essa vivência dos dois lados, né? Eu vivo nos dois lados. Eu vivo no lado do CFC, eu vivo no lado da advocacia com outros clientes. Então, essa experiência de um lado e de outro agrega bastante valor para mim. Por isso, eu gosto de compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo assunto, onde eu vou tratar a questão de tempo, né? Tempo de disponibilidade. Quanto tempo disponível o candidato teve para concluir o seu processo? Bom, vamos lá. Próximo slide. Eu coloquei o nome aqui como paralisações, tá? Paralisações. Porque eu simplesmente fiz ali uma relação com as paralisações que nós tivemos ao longo desse período de pandemia, tá? Claro que eu entendo que nós tivemos aí questões regionais, questões estaduais, municipais, decretos diferentes. Então, teve cidade que parou mais, teve cidade que parou menos. Eu tentei equalizar ali e tentar dar uma equilibrada para que fique mais ou menos igual para todos. Mas, se ficar um pouco diferente, vocês me perdoem, mas vocês podem seguir o raciocínio e adaptar com a realidade de vocês. Mas está muito parecida com uma margenzinha, talvez de erro para cima e para baixo, que dá para ser compensada, tá bom? Então, baseado na cidade de Taubaté, que seguiu os decretos de São Paulo, do estado de São Paulo, nós temos aí algumas paralisações importantes de ser analisadas, onde vai me dar o tempo de disponibilidade, ou seja, durante todo esse tempo de pandemia, lá de março de 2020 até a data de dezembro de 2022,
ou com uma projeção para 23, quanto tempo o meu CFC ficou trabalhando e quanto tempo ele ficou fechado. Tá joia? Vamos lá então. Bom, de 20 de março de 2019 até 20 de março de 2020, que é o primeiro prazo que eu apresento para vocês aí, o primeiro período, o CFC ficou integralmente funcionando, né? Lembrando que a prorrogação aconteceu em março de 2020, né? Foi exatamente no surto ali, na hora que deu aquele baque, dia 11, nós já vimos acima que dia 11 de março foi decretada a pandemia, no dia 20 já foi publicada a prorrogação por 18 meses, mas todos os candidatos que iniciaram em março de 2019 tiveram até março de 2020 para tirar habilitação tranquilamente, sem nenhum tipo de paralisação do CFC. Tá? Tiveram ali 12 meses disponíveis para ele. Já em março, não. Em março nós já tivemos ali um pico de casos, onde foi talvez a época mais complicada, né, da nossa pandemia, onde os casos aumentaram drasticamente, aí sim começaram aquelas medidas de isolamento social, onde tivemos paralisações, tá? Então eu levei em consideração que de março de 2020 a setembro de 2020, nós ficamos fechados, tá? Fechados. Talvez você não tenha ficado fechado os 6 meses, talvez tenha, tá? Eu coloquei com base em Taubaté, como eu disse, mas é muito próximo disso. Tivemos aí um prazo de 6 meses de afastamento, de isolamento, de ausência de funcionamento do CFC, principalmente na capacidade total dele, mesmo que de forma parcial, mas eu considerei 6 meses fechados, 6 meses indisponíveis para o candidato. Lembra que em setembro de 2020 foi publicado uma nova norma, onde tornou o processo, o período, né, de ativo do processo indeterminado, né? Ficou indeterminado, por quê? Porque estava ali realmente no pico. Só que em setembro começou a flexibilizar, tá? Começou a flexibilizar. Então eu peguei um período de setembro até maio, que dá um período de 10 meses, né? Desculpa, de 9 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 9 meses, um período de 9 meses, onde nós tivemos idas e vindas. Então nós tivemos ali, abre, fecha, fecha, abre, fecha, fecha, abre. Então todo mundo sabe que foi um período muito conturbado também. Não abria de vez, abria parcial, abria meio expediente, abria com a capacidade mínima, fechava, abria, até maio, tá? Até maio de 2021 a gente ficou assim. Então nesse período todo de 9 meses, eu considerei 6 meses fechados. Olha só como eu tô sendo muito conservador. 6 meses fechados e 3 meses em funcionamento, o que nos leva aí a 12 meses de paralisação, tá? Entre março de 2020 e maio de 21, 12 meses de paralisação, tá bom? Continuemos. Em maio de 2021, vamos e convenhamos. Se alguém estava fechado ainda, manda para mim mensagem no Instagram, tá? alexalves.adv, manda uma mensagem lá para mim, que eu gostaria muito de saber. Mas em maio de 2021, não teve mais fechamento. A partir de maio de 2021, não teve mais nenhuma paralisação. E de maio de 21 até dezembro de 22, nós temos 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses de funcionamento full, sem paralisação. Total, 1 ano e 7 meses funcionando, tá? Espera só um minuto, pessoal. 1 ano e 7 meses funcionando. Eu acho, assim, que... Ó, eu não sou gaúcho, não. É café mesmo. Café. Alguém gosta de café aí? Tá servido? Cafezinho é bom. Voltando aqui então ao nosso raciocínio, tá? 1 ano e 7 meses até dezembro de 22. Com a prorrogação da deliberação 265, vai dar então 2 anos e 7 meses de pleno funcionamento. Então veja que nós tivemos aí períodos fechados e períodos abertos. Por que que eu tô falando tudo isso? Onde é que eu vou chegar? Eu falei para vocês
que quando há um inadimplemento contratual, tem que ser analisado quem deu causa para esse inadimplemento. De quem é a culpa, melhor dizendo, né? De quem é a culpa. Guardem todas essas informações. Vamos aqui para o próximo slide. Total de tempo no período. Vou apagar isso aqui. Total de tempo no período. Então eu coloquei ali, olha o total de tempo. Veja que o total de tempo que o CFC teve disponível para o candidato. 2 anos, 10 meses, até dezembro de 22. 2 anos e 10 meses. Considerando mais 12 meses de prorrogação pela deliberação 265, que foi publicada agora, em novembro, né, nesse mês que a gente está gravando o vídeo, nós temos então de disponibilidade de trabalho livre, disponível para o candidato de 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. Desde quando essa história começou lá em março de 2020. No caso eu estou considerando março de 2019, né? Porque o processo está vindo desde lá. Eu tenho aluno desde 20 de março de 2019, então eu estou considerando desde lá. Desde lá até aqui, o aluno mais antigo teve 3 anos e 10 meses para se habilitar. Então, acompanhando a evolução, acompanhando o raciocínio, eu tenho certeza que vocês estão. Sabe por quê que eu tenho certeza? Porque se vocês estão aqui agora, assistindo esse vídeo, é porque vocês estão interessados e porque vocês acreditaram no meu trabalho, tá? Mais uma vez eu agradeço vocês. Agradeço vocês e como eu disse, às vezes a gente conta com muitas pessoas que a gente nem conhece, né? E vocês são essas pessoas. Vocês são os meus amigos virtuais que me deixam muito animado. Por quê? 90%, não sei se eu já falei isso, mas 90%, sendo repetitivo, de quem está aqui hoje assistindo esse vídeo são pessoas que eu sequer conheço. Que fizeram a inscrição, perderam o tempo, preencheram o formulário lá para mim, fizeram a inscrição, receberam o link e estão aqui hoje. 90%. 10% eu conheço. Ou é próximo, ou eu conheço de alguma forma de interação. Os outros 90% eu não conheço, nunca interagi. E está aqui me assistindo agora. Por isso eu gostaria muito de agradecer vocês mais uma vez e pedir para que vocês me acompanhem nas redes sociais. Sou eu que respondo as mensagens, a gente pode trocar ideia. Me acompanhe no meu canal do YouTube, tá? Alex Alves, ADV, tudo para autoescolas. Vocês vão ser muito bem-vindos lá e pode ter certeza que eu vou sempre fazer o melhor para trazer para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos finalizar então aqui o nosso encontro. Com qual conclusão, né? Antes da conclusão, eu coloquei mais um item aqui que eu gostaria que vocês vissem, que é o tempo médio que você leva para formar um candidato. Eu coloquei uma base mínima aqui de 6 meses em situação normal, tá? É uma base que nós adotamos aqui. Em 6 meses dá para formar um candidato tranquilamente. Veja que interessante, né? Normalmente, como via de regra, a gente já acompanha o prazo de validade do processo de 12 meses e faz contrato de prestação de serviço de 12 meses. A gente já faz isso. Então a gente já dá para o candidato normalmente 2 vezes mais do que ele precisa em tese para se habilitar. Sempre. O que já mostra que a nossa relação já começa partindo do princípio que nós somos muito ponderados com relação às nossas relações contratuais, né? A gente já dá o dobro do tempo que ele efetivamente precisaria para tirar a habilitação. Isso já demonstra uma boa-fé muito boa, né, do prestador de serviço, que já está dando o dobro do tempo para a pessoa executar o serviço dela e para a pessoa tomar também o serviço dela. Então, para o candidato é bom e para o contratado, que é o CFC, também é bom porque ele tem um tempo maior para tentar alocar esse candidato. Então, 12 meses é o que a gente dá, mas em regra, 6 meses o candidato forma. Agora, quanto tempo nós tivemos oferecido e disponível desde lá
de 2019, de março de 2019. Vamos ver aí. Nós já oferecemos 2 anos e 9 meses, considerando dezembro de 22, tá? Se a gente considerar a última prorrogação, que vai até dezembro de 2023, nós deixamos disponíveis para o candidato 3 anos e 9 meses. É óbvio que o candidato que começou há 12 meses atrás, ele tem 12 meses, né? Tô dizendo aqui o candidato mais antigo, tá? O candidato lá de 2019. Tenho certeza que você tem um candidato de 2019. Tenho certeza que você tem um candidato de 2019. Eu tenho um candidato de 2019. Você percebe que os nossos contratos foram prorrogados. O que estava se prorrogando, o que está se prorrogando nas normas, são os vencimentos dos processos. O que ficou indeterminado por um determinado período foi o vencimento do processo, não foi o contrato de prestação de serviços. Então nós estamos sendo muito lenientes com todos os nossos candidatos. Por isso eu trago para vocês uma reflexão para a próxima aula, tá? Vamos lá. Dorme aqui com esse barulho, ó. O candidato mais antigo teve quase 4 anos, terá, né, ao final de 2023, ele terá quase 4 anos para concluir o processo dele. E se ele concluísse até agora, dezembro, ele teria 3 anos para concluir um processo que em média 6 meses você conclui. O candidato mais antigo, tá? Que foi o mais afetado. Então, o mais antigo foi o mais afetado, o mais recente foi o menos afetado. Se o candidato fez matrícula em 2021, por exemplo, no final de 2021, ele não foi afetado em nada. Né? Não foi afetado em nada, já estava funcionando tudo normalmente, como nós vimos ali em cima. Portanto, ele já teve um pedaço de 21, 22 inteiro e vai ganhar 23 inteiro. Ele está se beneficiando de uma situação que, de fato, muitas vezes ele nem viveu. O candidato de 2022, idem. Tá? O CFC já prorrogou os contratos por quase 3 anos, sem repassar nenhum valor, nem mesmo uma correção monetária para os candidatos. Será que o CFC, né, o CFC, agiu de má fé? Será que nós, eventualmente, tá, cobrássemos alguma taxa de rematrícula, fizéssemos uma renovação, uma novação nesse contrato, nós estaríamos agindo de má fé? Estaríamos sendo desproporcionais com o candidato? O que vocês acham? Façam essa reflexão, eu vou deixar essa pergunta na enquete no meu Instagram, gostaria muito que vocês respondessem lá. Será que nós estaríamos sendo injustos se nós cobrássemos uma taxa para que se renovasse esse contrato de dezembro agora, de 22 até dezembro de 23? Sinceramente, eu gostaria da resposta de vocês para a gente ter um parâmetro aqui. Mas de toda forma, eu espero que com essa apresentação rápida, singela, vocês tenham entendido o que eu quis demonstrar. Eu não quis demonstrar que o candidato está certo ou errado, que o CFC está certo ou está errado. Simplesmente eu trouxe um assunto para reflexão que, inclusive, pretendo na última aula, né, fazer ao vivo, uma live, né, ao vivo, só para quem se inscreveu também, que nem essa aula, para que a gente possa interagir em tempo real sobre essas questões. Porque lá no final, todo mundo vai ter que estar com um pensamento e com uma ideia formada, fixada. Eu já adotei uma regra aqui, só que eu não vou falar ainda. Mas no nosso CFC a gente já adotou uma regra, como agiremos com os candidatos a partir de dezembro de 22. Nós já temos essa regra, baseado em tudo que eu falei. No final, talvez eu compartilhe essa regra com vocês. O que vocês acham? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Abraço.